Como é a obra do Espírito Santo em nossas vidas? Como o Espírito Santo de Deus age no coração humano? Esse é o tema desse estudo. O Espírito de Deus, ele tem o poder de agir sobre a vida humana. À medida que a pessoa se abre à ação do Espírito Santo, ele vai se movendo sobre a pessoa. O mesmo Espírito de Deus, que antes de criar todo o universo, já se movia sobre as águas. O mesmo Espírito de Deus, que Deus soprou e fez o homem se tornar alma vivente, é o Espírito Santo que desceu sobre a igreja no Pentecoste, e ele tem uma obra na vida de cada pessoa. Você já parou para pensar que o Espírito Santo, em toda a sua história, ele tem realizado uma obra na sua vida, que ele tem te moldado, ele tem te forjado, ele tem te tocado, ele tem te incomodado, e então nós precisamos entender como é essa obra do Espírito Santo, como que ele atua na vida de uma pessoa. E é muito importante você também saber que o Espírito Santo não age somente em uma pessoa ou outra, somente em quem é crente, quem está na igreja, quem tem o dom, quem aparentemente demonstra ter o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age sobre todas as pessoas. Ele está pairando sobre todas as pessoas. Ele procura todos os seres humanos. Todas as almas são alvo do Espírito Santo. Contudo, você vai ver que essa obra, ela vai acontecendo na vida de cada um, à medida que a pessoa permite, que ela dá espaço ao Espírito Santo. O texto de João, capítulo 4, versículo 24, nos diz: Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui fala quem é Deus, aqui fala quem somos nós, fala o que nós devemos fazer para Deus e o que ele é digno de receber. Deus é Espírito. Deus, ele é espiritual. Você não o vê física e materialmente. Você precisa crer espiritualmente, porque o Deus é Espírito. E aqui fala que nós somos o quê? Nós somos adoradores. Fomos criados para adorar a Deus. A razão da existência do ser humano é adorar e servir ao Senhor. A razão da infelicidade do ser humano é não adorar a Deus. É como se você pegasse um aparelho que foi feito para uma coisa, um objeto que foi criado para uma coisa e usasse para outra e o danificasse. É o que acontece com o ser humano hoje. Nós fomos criados para adorar a Deus. Mas como devemos adorar? Em espírito. Se Deus é espírito, é em espírito que nós devemos adorar. Interessante que John Wesley fez a diferenciação entre o Espírito de Deus e o Espírito humano. Por quê? Porque o homem, o ser humano, tem em si o seu espírito, que Deus lhe deu, que é o sopro de vida, a capacidade de existir, e é o seu vínculo com o espiritual. O que faz o ser humano ser espiritual, ter a capacidade, o que faz o ser humano ter a força, é a presença do Espírito Santo em sua vida. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Mas com o Espírito Santo, nós somos capacitados para adorar a Deus. Quando Ezequiel esteve no vale de ossos secos, o Senhor mandou ele profetizar o Espírito. E então veio um vento, e esse vento fez com que aquele exército se levantasse. O Espírito é que dá a vida. Então nós temos um Espírito que Deus nos deu. Mas o nosso Espírito precisa estar em união com o Espírito Santo de Deus. Em contrapartida, o que faz o ser humano ser espiritual, diferenciando também dos animais, você vai descobrir que espíritos malignos também perturbam a pessoa em seu espírito.
Por isso nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus sabe quem é sincero, quem é verdadeiro, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe a profundidade com que nós o adoramos. E em espírito é o mais profundo, porque fisicamente eu posso estar aqui falando, mentalmente ou emocionalmente, em minha alma, em minha personalidade, eu posso demonstrar adoração. Mas é lá no profundo, no espírito, é na parte mais íntima da nossa existência. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O que é essa imagem e semelhança de Deus? Deus é espiritual. E nós, embora sejamos carnais, físicos, também temos um fator espiritual em nossa vida. A capacidade de adorar a Deus. Então você só se realiza plenamente se você se coloca em espírito para adorar a Deus em espírito, e então a obra dele acontece em seu viver. Como é então esta obra do Espírito Santo? Primeiramente, nós podemos refletir quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus que age espiritualmente. É a terceira pessoa da Trindade. Deus se manifestou primeiro como Criador, depois como Filho, que esteve entre nós, e então enviou o seu Espírito, que está sobre nós. Quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Ele fez de nós também uma trindade. E essa trindade é que nós somos corpo, alma e espírito. Deus Criador, o Deus Pai, o Deus Filho, Jesus, e o Espírito Santo, que é dele, que é a sua própria presença, esse Deus, ele se revela a nós através do seu Espírito. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus, que atua em nossas vidas, que age em nosso espírito. E você vai ver que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem características pessoais. Ele é único. E ele é um espírito que se diferencia do meu e do seu espírito, do espírito humano, que se diferencia de maus espíritos malignos, porque ele é o espírito de Deus e ele é um espírito santo. Não há erro, não há maldade, não há engano na pessoa do Espírito Santo. Ele é o próprio Deus que age sobre nós. Como é então essa obra do Espírito Santo em nossas vidas? Como o Espírito Santo de Deus age em nosso espírito para nos fazer adorar a Deus espiritualmente e em verdade. Não apenas de forma natural, de forma religiosa, aparente, mas em verdade, como Deus merece ser adorado. Eu quero que você reflita a obra do Espírito Santo em sua vida. Como ele tem agido, atuado em seu viver. Como ele tem te preparado para algo grandioso. Esse agir do Espírito Santo sobre a vida do ser humano é o que nós chamamos de a obra do Espírito Santo. Essa pessoa do próprio Deus, do seu Espírito enviado sobre nós, atua sobre a sua pessoa e sobre cada pessoa no mundo. A primeira coisa que o Espírito Santo de Deus faz é que ele é amor. Ele ama. A palavra de Deus diz em Romanos 15, versículo 15, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. O Espírito Santo te ama. A primeira coisa que ele faz na sua obra é amar indistintamente todas as pessoas.
Não existe ninguém que não seja alvo do amor do Espírito Santo. Mesmo aquele e aquela que não conhece, que nunca ouviu falar dele, que não sabe, ou talvez que esteja distante da presença do Senhor, essa pessoa é amada por Deus. E Deus, em seu Espírito, Ele está sempre ao redor daquela pessoa, cobrindo aquela pessoa com a sua presença e com o seu amor. A obra do Espírito Santo começa com o amor dele, atuando sobre a sua vida. A segunda coisa que acontece com o Espírito Santo, como uma pessoa, como nós falamos, é que ele se entristece. Como eu e você, pessoas naturais, nos entristecemos, existe algo que também entristece o Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Efésios 4, versículo 30, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aqui está falando para nós não entristecermos o Espírito Santo. Porque toda vez que o homem se afasta de Deus, é como uma pessoa que você procura, que você quer se aproximar, e aquela pessoa não te atende, e você se entristece. Da mesma forma, o Espírito Santo se entristece ao ver que o homem se afasta da sua presença, que ignora e sai da sua presença. A tristeza de Deus é olhar para a humanidade, ver o caminho que ela segue. E essa tristeza do Espírito Santo se manifesta na nossa vida como? Pelo arrependimento dos pecados. Porque qual a diferença de alguém que sente o atuar do Espírito Santo para alguém que não sente? A pessoa que não sente o agir do Espírito Santo, ele peca e se sente bem ao pecar. E quem é cristão, quem serve a Deus, quem tem o Espírito Santo também peca, peca. Somos sujeitos ao pecado. Mas a diferença é que nós nos entristecemos. Depois de pecar, aquele sentimento de se entristecer é obra do Espírito Santo por seu amor em sua vida. E se você também sente tristeza com algo que Deus se entristece, quer ver um exemplo? Quando nós vemos a injustiça no mundo, você acha que Deus está feliz com a injustiça do mundo? Isso entristece o coração de Deus. Isso também gera tristeza no seu coração. Mas não é uma tristeza maligna, apenas emocional. É a obra do Espírito Santo te fazendo sentir aquilo que Deus está sentindo. Porque o seu coração entra em harmonia com o Espírito Santo. Então você também se entristece pelos seus pecados, pelo mal e também pela injustiça e por tantas coisas que não agradam a Deus. O Espírito Santo te ama, mas ele também se entristece. O Espírito Santo também tem uma vontade. Como uma pessoa tem desejos, tem planos, tem sonhos, ele tem uma vontade. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 12, versículo 1, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. O Espírito Santo atua em todas as pessoas. Ele distribui dons, capacidades, bênçãos, a sua presença, conforme ele quer. Ninguém pode dizer assim, hoje o Espírito Santo vai fazer algo em minha vida. Nós dizemos isso porque nós cremos que ele faz todos os dias. Nós cremos que ele age em todo o tempo. Mas quem diz o que vai fazer, quando vai fazer, com quem vai fazer, é o Espírito Santo, porque ele tem uma vontade. Ele tem um plano para cada um de nós. E aí, o que fica mais claro é que a vontade do Espírito Santo é estar junto com você.
E se você voltar nas características anteriores, ele te ama, ele se entristece. E por quê? Porque a vontade dele é estar com você. A vontade dele é alcançar a sua vida. O tempo todo, se você for ver a sua história, principalmente os momentos que estivemos longe dos caminhos do Senhor, talvez distraídos, a vontade dele era preparar de alguma maneira para estar com você, para te alcançar, para te abençoar. E quando você conhece a vontade do Espírito Santo, você começa a alinhar a sua vida e seguir não apenas a sua vontade, você começa a diferenciar aquilo que é a sua vontade. Porque qual a diferença da vontade humana para a vontade do Espírito de Deus? É que vontade é uma coisa que dá e passa para nós, mas a vontade de Deus é eterna, é permanente, é soberana. E Ele tem vontade de te alcançar. Uma outra característica do Espírito Santo é que Ele intercede. Em Romanos 8, 27 diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque Ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo sabe que nós não sabemos nem pedir. Nós somos como uma criança que não sabe nem o que quer, nem aonde dói. E então Ele intercede por nós. O que é a intercessão do Espírito Santo? É Ele se movendo ao seu redor, ministrando ao seu coração e levando para Deus as suas necessidades. Quando você abre a sua boca para falar com Deus, não é você sozinho falando aquilo que você quer. É o Espírito Santo atuando e falando em você, através de você, com Deus. Da mesma forma, quando você começa a receber dons, a se colocar à disposição para servir a Deus, você vê você ministrando, agindo de uma forma maior, acima da sua capacidade. É a intercessão do Espírito Santo. Ele está o tempo todo orando em você. Você sente um mover algo na sua vida e é o Espírito Santo te fazendo falar com Deus. Ele ora em você, ele ora através de você. Quando ele se move em sua vida, te faz buscar a Deus. Quando você sente, eu preciso orar, eu preciso louvar, eu preciso buscar a palavra, eu preciso mudar a minha vida. Ele está intercedendo por você. Mas ele também ora por você. O Espírito Santo, que em sua vida e na glória, na presença de Deus, intercede e te abençoa. O Espírito Santo, então, também como uma pessoa, ele fala. Ele é Deus, ele é vivo. E a Bíblia diz em Atos 8, 29, então o Espírito diz a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Em Atos 8 narra o exemplo de um homem guiado pelo Espírito Santo, que era Filipe. O Espírito Santo falou com ele, vai ali, tem alguém precisando de você. Da mesma forma, o Espírito Santo começa a ministrar na sua vida. E você começa a sentir algo que não é a sua própria consciência, não são lembranças, não são imaginações, mas você sabe diferenciar isso aqui, é Deus que está falando comigo. Então, algo que nós cremos é que o Espírito Santo verdadeiramente fala. O que muitas vezes faz as pessoas duvidarem é o fato de alguém dizer que foi Deus que falou, mas na verdade não foi. É pessoas talvez querendo aparecer, se mostrar espiritualmente, dizendo que Deus falou algo que Deus não falou. Isso entristece também muito o Espírito Santo. Eu tenho certeza que você ficaria
muito aborrecido se alguém dissesse que você falou algo que você não falou. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo, ele fala conosco. E à medida que essa obra vai acontecendo, você começa a discernir quando ele está falando com o seu coração. Você começa a entender a sua voz, entender a sua mensagem. Porque ele, como uma pessoa verdadeira, ele está com você. Ele fala ao seu coração. Outra coisa que o Espírito Santo de Deus faz ao falar é convidar. O tempo todo ele faz um convite. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 17 diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Esse versículo na última página da sua Bíblia é o convite do Espírito Santo. E a Bíblia diz que nos últimos tempos a igreja terá essa palavra, vem, Maranata, vem. Mas esse vem se refere à volta de Jesus, mas também à descida, à cobertura, o manifestar do Espírito Santo. É você pedir, Espírito Santo, vem sobre mim. Mas ele também convida você. Ele te convida, vem orar. Vem para a minha presença. Volta para o seu ministério. Deixa eu te usar, deixa eu falar com você. E quando você pede, Espírito Santo, esteja comigo. Senhor, me ajuda. Quando você também devolve esse convite, você corresponde. Na verdade, não é você simplesmente sozinho. É o Espírito Santo convidando através de você. Esse convite, ele é insistente, ele é contínuo. Ele permanece sempre sobre a sua vida, te chamando. Vem. Se você prestar bastante atenção, querido, não faz parte da natureza humana, carnal, física, natural, do instinto animal. Não faz parte o desejo espiritual. Você não vai sentir vontade de jejuar. Você não vai sentir vontade natural de orar, de buscar a Deus. Isso, esse convite, quando isso nasce em seu coração, essa intenção de buscar a Deus, de ir até Deus, isso é o convite do Espírito Santo. Não faz parte da natureza humana. Faz parte da natureza humana restaurada. Quando Deus criou o homem, lhe deu o Espírito para viver em sua presença, mas ele caiu, pecou, abandonou e perdeu essa capacidade natural de buscar o Senhor. Isso é restaurado como? Através de Jesus Cristo, e quando o Espírito Santo começa a atuar na vida da pessoa. Esse convite é Deus em sua vida, te fazendo desejar a presença dele. E quando ele te convida, e aí você imagina uma pessoa que estava distante da presença do Senhor, Deus o ama independente disso. O Senhor se entristece com tudo que acontece na vida dessa pessoa. Mas ele intercede por essa pessoa. Então ele vai falando, ele vai convidando, e chega um momento que ele te convence. Em João 16, versículo 8, diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence. Por mais que você seja insistente, você não tem o poder de convencer uma pessoa. Somente o Espírito Santo de Deus tem. Aquilo que você talvez tenta fazer a pessoa entender, e a pessoa não entende, ela não aceita, ela não consegue
Mas através dessa obra que nós estamos falando, ele vai demonstrando seu amor, ele está triste, mas ele vai insistindo, ele vai ministrando, vai intercedendo, vai falando, vai convidando, e há um momento em que a pessoa ela é convencida pelo Espírito Santo. No momento que essa pessoa ela é convencida pelo Espírito Santo, ela aceita, ela abre para o seu mover. E ela começa a entender a sua ação. Somente o Espírito de Deus pode convencer alguém. A pessoa pode se converter apenas religiosamente, mas ela não foi convencida pelo Espírito Santo. Somente essa obra é dele. O dever nosso é qual, então? É orar, interceder, é pregar, é anunciar. Mas quem convence é o Espírito Santo. E quando ele nos convence, ele vai nos ensinando. Você começa a aprender. A palavra de Deus diz em João capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Jesus prometeu que enviaria o seu Espírito. E aqui diz que ele ensinará todas as coisas. Olha que coisa tremenda. Quando o Espírito Santo te ensina, você não sabe o que responder, você não sabe o que fazer, você não sabe como reagir. A mudança que acontece em sua vida, você não sabe. Mas o Espírito Santo te ensina. E aqui diz que ele trará a lembrança as palavras de Jesus. Ele começa a te fazer entender. Ele vai mostrando aquilo que você já leu na palavra, e para isso você precisa buscar conhecimento. Essa parte é sua. A parte de buscar conhecimento é dever de cada um de nós, de estudar, de examinar as Escrituras. Seria como se eu mandasse uma mensagem para você e você não abrisse a mensagem. Interessante que hoje as pessoas, os aplicativos, eles conseguem ali colocar no aplicativo para que a pessoa não veja que ele viu a mensagem. Mas olha, Deus, ele vê que você viu ou se você não viu a sua mensagem. Ele tem enviado mensagem para nós. E ele quer trazer a sua lembrança, ele quer te ensinando. Ele vai tratando a pessoa vai aprendendo. Um sério engano é pensar que a pessoa se converter ao nascer de novo, ao ser batizada, ao vir para a igreja, ao aceitar Jesus, ela mudou sim. Quem dera, queridos, como eu queria que fosse assim. Como seria bom se eu falasse, Senhor, agora, me abençoa, eu vou mudar, eu mudei. A mudança é gradual, você vai aprendendo. E essa promessa tão linda que diz que ele ensinará todas as coisas. Não há nada que o Espírito Santo de Deus não saiba. Não há nada que ele não possa ensinar. Não há limites para o seu mover, para o seu agir, para a sua atuação em nossa vida, quando estamos disponíveis a aprender. E aí, queridos, eu quero lembrar a você que nós somos discípulos. O que é discípulo? A palavra discípulo significa aluno, aprendiz. Nós precisamos aprender muito. E ele quer nos ensinar todas as coisas. Até mesmo os mistérios de Deus. A sua vontade para nós. O nosso proceder, a nossa vida prática. Ele nos ensina tudo o que precisamos. Mas quando você se torna um fiel aprendiz, quando você vai crescendo, amadurecendo, o Espírito Santo ele passa a te ordenar. O poder dele sobre a sua vida é tão grandioso que você passa a ser controlado pelo Espírito Santo. Em Atos 16, versículos 6 e 7, diz assim: e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto da Mísia,
tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permite. Esse exemplo claro, quando Paulo, em suas viagens, ele tenta ir para vários lugares, mas ele vê impedimentos, vê dificuldades, vê barreiras, e ele consegue discernir que não era obra do acaso, que não era o inimigo, que não age sobre a sua vida, mas que era próprio Deus, cercando ele. Não é por aqui, não é por ali, mas vai nessa direção. E então ele tem uma visão espiritual que era para ir para a Macedônia. O que é isso? O Espírito Santo te ordena. Como ordenou Paulo, não ir para algum lugar, não ir para o outro, mas ir para a Macedônia. O Espírito Santo, ele passa a ter poder na vida de um cristão, conduzindo a sua vida. Ele é o nosso Senhor. Ele passa a dominar a nossa vida. Mas tudo isso para chegar até aqui foi um processo de abertura que começa com o seu amor, com a tristeza pelo pecado, ele se entristecendo, ele agindo, ele se movendo, ele intercedendo, falando, te convidando, te ensinando. E então ele passa a te orientar como Senhor e você passa a obedecer o Espírito Santo. Quantas vezes, talvez, você, na sua própria consciência, pensou algo, isso eu não devo fazer, mas fez assim mesmo, sabendo que não deveria fazer. Mas quando o Espírito Santo passa a ordenar sobre a sua vida, você aprende a obedecer. Não somente a entender, a diferenciar a sua voz, mas também a obedecer a ele. E aqui um momento profundo da ação do Espírito Santo na sua vida. Mas, queridos, a Bíblia diz em Tiago 4, versículo 5, que ele tem ciúmes de nós. O que é esse ciúmes? É que ele se importa. Ele fica triste quando, por algum motivo, você se distrai, você se dispersa, você perde o foco e na sua fraqueza humana você se afasta da presença dele. Que seja por um pouco. Em Tiago 4, versículo 5 diz assim: ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós? Essa palavra ciúme ela tem um sentido muito negativo, mas aqui ela é usada para mostrar que o próprio Deus, quando vê qualquer pessoa longe da sua presença, ele sente: aquela pessoa é minha, eu desejo aquela pessoa. É diferente da inveja, que a pessoa quer algo que ela não merece, que não é dela. Aqui o ciúme significa o desejo de Deus, que ele se inconforma, ele não aceita o fato de perder uma vida, porque você tem muito valor. E toda vez nós fraquejamos, ele fica enciumado nesse sentido, de que ele quer você de volta. Você é meu, é isso que ele está dizendo. Você pertence ao Espírito Santo. E é por isso que ele tem ciúmes de cada um de nós. E então ele passa a habitar em sua vida. Ele passa a morar em seu coração. Ele não apenas te visita, se manifesta uma vez ou outra, não são apenas experiências isoladas, mas é o habitar dele. Ele mora em você. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O habitar do Espírito Santo é que ele está permanentemente em sua vida. No começo você talvez pode vacilar, oscilar na sua perseverança. E então ele, com o seu ciúme, ele vai te convencendo, te mudando. Vem porque você é meu. Ele passa a habitar em sua vida. Quando o Espírito Santo pousou sobre Jesus,
simbolicamente através da pomba no seu batismo. Ele quis mostrar, olha onde eu habito, olha onde eu moro, olha onde é a minha presença. Da mesma forma, Ele quer habitar na vida de cada um de nós. Isso é algo que é continuidade, é permanência. Ele quer estar em você, através de você, sobre você, em todo o tempo. Não é apenas um fato isolado, não é momentâneo, não é passageiro. Ele passa a viver para sempre com você. E aí toda esta obra que nós já falamos, ela vai se repetindo, porque o tempo todo ele vai ministrando ao seu coração. Você consegue entender o seu mover sobre a sua vida. E então o Espírito Santo começa a te revelar. Perdão. O Espírito Santo passa a te revelar. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Em 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre os dons espirituais. Ele começa a se revelar, se manifestar. E como ele se manifesta? Esse versículo diz que é visando a um fim proveitoso. Algo que te edifica, que te abençoa. O que é a revelação de Deus? É uma descoberta de coisas que não são naturais do ser humano, mas que vêm do próprio Deus. É a inspiração do Espírito Santo que não é sua, não vem de dentro de você, vem de fora. Nós conseguimos discernir a revelação do Espírito Santo de Deus, porque muitas vezes ele não fala e não faz o que nós queremos e como nós queremos, mas sempre é para nos edificar, é sempre para nos abençoar. Nesse capítulo de 1 Coríntios, capítulo 12, diz que não é para ter confusão, não é para te perturbar. Quando o Espírito Santo de Deus que está agindo, ele te dá uma paz, uma convicção tão grandiosa, uma tranquilidade, uma firmeza, que você sabe, é Deus na minha vida. Isso é revelação do Senhor. Revelação de Deus. Ele se revela sobre nós. E ele tem muitas coisas, talvez, que são ocultas, tanto em sua própria vida, como talvez coisas que estão ao seu redor e que você não tem a capacidade de ver. Mas ele te revela, olha, isso não está certo. Não é bem assim. E então ele vai te mostrando aquilo que é a sua vontade para a sua vida. É a manifestação do Espírito Santo. E essa revelação, ela vem para te capacitar. Nós somos incapazes de atuar espiritualmente. Embora Deus nos dê um Espírito, por causa do pecado, nós estamos presos à nossa carne. Então o Espírito Santo capacita. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, os dons espirituais, eles são a forma de Deus capacitar. Cada pessoa tem uma característica, um dom, uma capacidade, talentos, quer sejam naturais, que a pessoa nasce com aquela capacidade, com aquela possibilidade de fazer algo. Uns nascem sabendo cantar, outros sabem falar muito bem, outros têm habilidade manual, muitas capacidades. São talentos naturais, mas também adquiridos. Se a pessoa se esforçou, ela se dedicou, ela aprendeu. Mas também existe o sobrenatural. E talvez você sabe fazer algo naturalmente, faz parte do seu dom. Talvez você até aprendeu, mas se faltar a unção e a capacidade do Espírito Santo, fica algo vazio.
E então ele te capacita. Ele vem sobre você confirmando o que você tem e te dando aquilo que você não tem. Pessoas talvez incultas, sem capacidade de fazer muitas coisas naturalmente, elas passam a agir e ser usadas que impressionam até mesmo aqueles que se prepararam para fazer. É a capacitação do Espírito Santo na sua vida, que você busca, Espírito Santo, manifeste em mim e me capacite. Aqui está falando também sobre o nosso compromisso com Ele. Porque se Ele nos ensina, se Ele está o tempo todo se revelando a nós, eu tenho que me dedicar. E essa dedicação é capacitação. É o seu crescimento espiritual. Para você alimentar e fortalecer a sua vida. É o dom do Espírito Santo. Todas as pessoas têm dons naturais. E todos aqueles que desejam devem buscar dons. A palavra de Deus também diz: buscai os dons. Buscar os melhores dons. Se preparar, se fortalecer, se capacitar para servir ao Senhor. E então, quando você é capacitado, você passa a frutificar. Uma vida frutífera. Resultado. O fruto do homem natural, do pecador, é o pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas o fruto de uma vida espiritual qual é? Gálatas 5, 22, 23 fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Através do Espírito Santo, que te ama, você aprende a amar. Através do Espírito Santo, que se entristece por causa do nosso pecado, ele te faz ter alegria, porque ele vai transformando a sua vida. Através do Espírito Santo, que está intercedendo, está insistentemente te convidando, ele tira toda a tristeza, todo o mal e te dá paz. A longanimidade, a paciência, o dom de perseverar, de esperar em Deus, de confiar em Deus. A benignidade é que aquela malícia, maldade que o homem tem e que nós aprendemos nesse mundo, ele tira, te faz uma pessoa benigna, que não pensa, que não deseja o mal. A bondade é o fato de fazer o bem. A benignidade de sentir o bem. A bondade de fazer. Você aprende a agir, ter atitudes boas. A fidelidade, que o ser humano muitas vezes fica fraco, ele não consegue perseverar. Ele erra, ele trai. Ele aprende a ser fiel. A mansidão, porque toda perturbação do mal, das preocupações, das ansiedades, aquilo sai e você aprende a ser amansado. Verdadeiramente, o Espírito Santo amansa pessoas que estavam inquietas. O domínio próprio, porque antes você era dominado pelos seus instintos animais, pelo pecado, pelo mal, pelo mundo, pelas más influências. Você passa a ter domínio próprio. O Espírito Santo te capacita de uma maneira tão poderosa que você aprende a se dominar. Ele te ordena assim. Você aprende a obedecer. Mas, na verdade, ele te capacita para que você se domine. Porque se você não quiser, ele não te obriga. Então, ele te passa a te dar frutos. Você se torna alguém frutífero. Antes você tinha frutos talvez ruins, resultados maus, ou não conseguia ver resultados. Mas o Espírito Santo te faz frutificar em sua presença. Mas o Espírito Santo também te respeita. Se a pessoa não quiser essa obra toda, nada vai acontecer.
porque Ele te ama tanto, mas Ele te respeita. Em Atos capítulo 7, versículo 31, diz assim: homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Essa pregação de Estevão, primeiro mártir da igreja. Ele disse para aquelas pessoas que o apedrejavam: olha, vocês são resistentes ao Espírito Santo, são teimosos. E essa obra, muitas vezes, ela não se conclui na vida de uma pessoa por causa da teimosia, da insistência no pecado, por causa da resistência ao mover de Deus. Jesus mesmo disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz abrir a porta, eu entrarei. Ele te respeita. À medida que você vai deixando, ele vai entrando, ele vai movendo, ele vai agindo, ele vai atuando em sua vida. Assim é a obra do Espírito Santo. Então não seja resistente ao seu mover. Vamos concluir, resumindo, como é essa obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Primeiramente, ele te ama. E o seu amor atua sobre todas as pessoas, sobre todos os seres humanos. Ele também se entristece por causa do pecado, e ele nos faz entristecer para gerar arrependimento. Ele tem uma vontade, um plano, um desejo para cada um de nós, e também nos ensina a sua vontade. Ele intercede, ele está o tempo todo ministrando sobre nós, nos ajudando a orar, a buscar a Deus e também intercedendo por nós. O Espírito Santo fala. Ele vai falando no seu coração, na sua consciência, na sua mente, na sua vida, ele vai te ministrando e você vai entendendo: isso não sou eu, não é apenas alguém, e ele pode usar pessoas para falar com você, mas o tempo todo ele quer falar com você. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não ouvem. E ele está te convidando. Vem, vem. E quando você também começa a desejar isso, é ele em você te ensinando. Aí ele te convence. Eu preciso mudar. É a conversão. Até aqui, ele está procurando um lugar para pousar na sua vida. Ele te ama, ele se entristece por causa do mal. Ele tem um desejo, um plano para você, ele intercede pela sua vida, ele vai falando, vai te convidando, então ele te convence. E você descobre que está errado. E aí você começa a aprender, porque ele te ensina. O tempo todo ele vai te ensinando, você começa uma mudança de rumos, um aprendizado. E ele começa a te ordenar, te orientar, e você começa a ver: olha, eu fiz e deu errado porque eu desobedeci. Eu vou obedecer e eu vou ver a vontade de Deus se cumprir na minha vida. Você passa a ser orientado, guiado pelo Espírito Santo. Mas ele sente ciúmes. Todas as vezes que nós nos afastamos, que nós fraquejamos, ele sente que você faz falta, ele se importa com você. Ele não quer perder nenhuma pessoa. Ele habita sobre a sua vida. Ele começa a viver sobre você. Toda vez que você talvez falha, ele te busca. E você volta até o momento que ele passa a habitar em sua vida. E você começa a perseverar em seus caminhos. Ele se revela para você. Você começa a sentir algo sobrenatural te revelando coisas que são invisíveis, que são de Deus. E ele te capacita. Esse aprendizado chega a um ponto de capacitação. Você está preparado para ser usado pelo Espírito Santo, com dons, com a capacidade dele. Então você gera frutos de uma nova vida na presença dele. E por fim, não resista ao Espírito Santo. Não resista. Porque esse caminho todo até aqui, a pessoa muitas vezes ela vai na direção contrária. Ela vai perdendo a ação do Espírito Santo.
ela resiste ao Espírito Santo, ela deixa de dar frutos, ela perde sua capacidade, não ouve a revelação de Deus, sai da presença dele, ele provoca os ciúmes do Espírito Santo, não obedece às suas ordens, ele para de aprender, ele não se deixa convencer, se endurece, não ouve mais o convite, não aceita mais o convite, ele chama, volta, volta, e a pessoa não volta, ele não ouve mais a voz de Deus. Ele não sente mais a intercessão do Espírito Santo, embora ele continue, não aceita a vontade de Deus, fica uma pessoa triste, entristece a Deus, mas Deus continua te amando. Então receba o amor do Espírito Santo. Receba, se possível, a tristeza para o arrependimento. Receba a vontade de Deus sobre a sua vida. Receba a intercessão do Espírito Santo. Ouça Ele falando no seu coração, o convite dEle para você. Que Ele te mude, que Ele te convença, que Ele te ensine, que você aprenda, que você obedeça às suas ordens, que você possa saber que todas as vezes que nós afastamos, Ele se sente ciúmes, porque Ele não abre mão de você. Que Ele habite sobre a sua vida, que Ele se revele poderosamente, que Ele te capacite, que Ele te faça ser uma pessoa frutífera e que jamais você seja resistente do Espírito Santo. Essa obra do Espírito Santo em nossas vidas. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, não apagueis o Espírito. Não apague o Espírito Santo. Ele é uma chama. É a chama da presença de Deus, do calor e da luz de Deus na sua vida. Mas se você não alimentar essa chama, ela vai se apagando. Deixa Ele fazer uma obra em sua vida. O Espírito Santo quer agir em você. Ele vai se movendo em você até que essa obra seja tão grandiosa que Ele age através de você. Aleluia. Eu gostaria de, nesse momento, orar baseado nessa palavra. E pedir você que busque essa ação do Espírito Santo na sua vida. Que Ele venha atuar sobrenaturalmente sobre cada um de nós, abençoando cada vida, em nome de Jesus. Pai querido, quero colocar, Pai amado, cada coração, cada vida diante de Ti. E pedir a Ti, Pai amado, que o Teu Espírito Santo verdadeiramente venha atuar esta obra grandiosa, essa obra poderosa sobre as nossas vidas. Venha agir, Espírito Santo, sobre cada um. Venha derramar sobre cada um o Teu poder, meu Pai. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai amado, venha agir sobre cada vida com o Teu dom, com a Tua unção, com a Tua intercessão, com o Seu amor, ó Pai amado, e então o Senhor começa a transformar todas as coisas. Tudo será mudado pela unção, pelo poder do Espírito Santo. Nós não queremos apenas ouvir falar, religiosamente argumentar sobre o Espírito Santo. Nós queremos viver a ação e o mover do Teu Espírito em nossas vidas. Eu oro e abençoo, e eu ministro que Teu Espírito Santo seja sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.